Olá, eu sou o Enki e você está na coluna Yoga Bhavani e o tema de hoje é a filosofia Vedanta, a prática dessa filosofia no dia a dia. Será que é possível? Será que eu preciso estar num monastério para praticar a filosofia Vedanta? Então vamos lá, a filosofia Vedanta, falando de forma bem simplista, ela é uma filosofia que eu gosto de chamar da magia de descobrir. Ela é investigativa, ela busca fazer com que a gente se questione, ou questione o meio, as condições, as circunstâncias em que a gente está. Sempre para sair do raso da experiência e para ter uma experiência mais profunda. Então, eu vou falar de duas práticas que um grande mestre da Índia, chamado Paramahansa Sri Ramakrishna, deixou aos seus discípulos. A primeira é uma prática chamada Asti Bhasti Priya. Então, Asti significa algo como permissão, você permitir. Nesse permitir existe também a sensação do existir. Tá? Asti seria algo como permitir que o outro ou algo exista. Bhasti seria algo como revelar. E Priya seria, no mínimo, respeito, mais um carinho. Então, como que é essa prática? Olha, quando você inicia uma relação com algo ou com alguém, você permite que esse algo ou alguém exista? Você permite, por exemplo, que a sua namorada ou com o seu namorado, quando você começou essa relação, você permitiu que ele fosse aquilo que ele é? Ou você projetou nele as suas expectativas? O que acontece quando você projeta no outro as suas expectativas e acha que o outro tem que ser aquilo que você espera? O que ocorre é, com o passar do tempo, o outro não vai conseguir se revelar. Ele vai se omitir. Um dos dois na relação vai se omitir, vai se esconder. E, portanto, o princípio de carinho, ou no mínimo, respeito, não vai ser experimentado. Então, a prática consiste em, ao entrar numa relação, você permitir o outro ser aquilo que ele é. Deixe o outro existir. Deixe o outro ser. Né? Seja um objeto, uma coisa, seja uma pessoa, seja uma ideologia, ou seja, na hora que você vai começar uma relação, se abstém das suas expectativas, procura ser mais isento nessa construção da relação. Por quê? Porque invariavelmente, durante o tempo, a própria relação vai mostrar ou vai fazer com que o outro se revele, se mostre, né? Ele vai se sentir livre para ser aquilo que ele é. E aí você vai poder ter a experiência do respeito, no mínimo do respeito, quem sabe um carinho, um bem-querer por aquela pessoa, por pelo aquele objeto com que você está entrando em relação. Então essa é uma das práticas que o Ramakrishna deixou. A segunda prática que o Ramakrishna deixou, ele chamava simplesmente de Neti-Neti. Muitas vezes aqui no Ocidente a gente observa Neti-Neti como sendo a expressão usada para descrever algo que não pode ser descrito. Por exemplo, Brahman, o que é o Deus? O que é o divino? É Neti-Neti. Não é esse o sentido que os yogis usam na palavra. Neti-Neti literalmente significa isto não é, ou isto não, isto não. Então, era uma prática que o Ramakrishna passou aos seus discípulos, que era mais ou menos assim. Você vai entrar em relação com algo está te trazendo algum desconforto emocional, né? Pergunta, isto é Brahman? Isto não é Brahman. Isto é o divino? Não, isto não é o divino. Então, você vai criando um método de exclusão. Então, o que é o divino? Eu ainda não sei o que é o divino, mas eu sei o que ele não é. Ele não é isto, ele não é aquilo, ele não é... Sabe, o raso da nossa experiência. Então, como eu disse, a tradição espiritual da Vedanta busca fazer com que a gente saia dessa experiência rasa para a experiência mais profunda da nossa relação com o que a gente sente ser o divino. É claro que o divino está em tudo, inclusive nas coisas materiais, mas a experiência direta dele é dada através de uma experiência mais profunda e não nessa rasa, né? Então, essa prática chamada Neti-Neti é aquilo que o Ramakrishna ensinou aos discípulos, como você está tendo uma relação emocional contundente, seja de alegria ou de desprazer, pergunta, isso é o divino de fato? Não, o divino transcende isso. O divino é amor? Não, o divino transcende o amor. O divino é a paz? Não, o divino transcende a paz.
Porque quando eu limito o divino a algum atributo, ele deixa de ser o todo, ele deixa de ser absoluto. Então essa era uma prática que o Ramakrishna deixou para que os seus discípulos pudessem experimentar a Vedanta no seu dia a dia. E aqui eu compartilho ela com vocês, espero que vocês também consigam experimentar a tradição no seu dia a dia. Obrigado por assistir mais um vídeo da nossa coluna, espero que a gente se encontre no nosso próximo vídeo que falará sobre Sri Ramakrishna. Até lá então, muito obrigado, carinho, silêncio, presença. Karpura Gauram Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hidrayaravindeya Bhavan Bhavani Sahitam Namami.